Bom, então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que muitas pessoas têm, que é como que eu saí lá da periferia de São Paulo, depois eu fui fazer faculdade e depois eu me tornei um cientista e depois eu acabei largando tudo e comecei a trabalhar com YouTube. Bom, eu vou te explicar isso de uma forma que te ajude a fazer a mesma coisa que eu fiz, caso você queira. Eh, Muita gente que me segue aqui tem pretensões de trabalhar com a internet e, sinceramente, eu acho que é o futuro e é muito difícil que você tenha uma outra profissão que não seja criador de conteúdo hoje em dia. Essa é uma das dúvidas mais recorrentes aqui no canal. E muitas pessoas relatam coisas como essa, que tem 18, 16 anos, é de classe média baixa e quer mudar de vida. Não que quer mudar de vida, mas que quer achar um espaço, um lugar para construir o seu futuro. Então eu encontro muitos desses relatos aqui nos meus vídeos. Por causa disso, decidi fazer esse vídeo. Então será um vídeo bem breve e simples, tá? Não se preocupe, eu não vou vender nada pra você aqui, é só um relato mesmo. E espero que possa ajudar aí de alguma forma pra você que tá meio perdido ou tá meio desiludido com a vida. E a gente também vai falar sobre muitas das realidades que as pessoas escondem por aí, ok? Como eu construí um negócio online? Vamos lá. Desde muito cedo eu já tinha entendido que a internet era o futuro. Por quê? Porque eu comecei a gastar na internet muito cedo, então eu comecei a comprar coisas online numa época onde as pessoas ainda tinham medo de comprar online. Então eu via que o meu dinheiro já estava indo para a internet. Não só o meu dinheiro, o meu tempo estava indo para a internet. Como eu sempre assisti muito YouTube, eu já notava que quanto mais tempo eu gastava assistindo o vídeo de um cara, mais aquele cara ganhava dinheiro. E tá tudo certo com isso, não tem problema nenhum. Mas eu via que, cara, ali está uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. E se você tem menos de 25 anos, você tem que entender que as coisas fora da internet vão piorar muito. Inclusive as coisas na internet, elas vão piorar também. Elas vão piorar na questão de concorrência. Fora da internet, já existe uma concorrência absurda por qualquer tipo de profissão, inclusive médicos. Hã, Na internet, existe uma competição um pouco mais baixa. Só que, diferente da profissão, física, na internet você tem muitas opções, você tem muitos nichos, e esses nichos têm muitos subnichos. Um exemplo clássico é o canal O Viajante. Estou falando aqui com vocês de um canal onde eu falo de sobrevivência, de internet, de política. Cara, são tantos assuntos que eu falo que meio que eu construí um mundinho só nosso. Então isso aqui é meio que algo único que eu construí e você pode vir aqui e ter um pedaço da minha cabeça, um pedaço do meu cérebro para você. E basicamente, quando você aprende a fazer essa estrutura, você não tem concorrência, porque o conteúdo é você. O conteúdo da plataforma é seu, é você. O que eu quero dizer com isso é que na internet você pode simplesmente subnichar alguma coisa ao extremo. Não é um trabalho físico onde você é um médico ortopedista ou você é um programador de JavaScript. Não, aqui você consegue ser um carpinteiro de nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, extremamente específico, algo que só você é, ok? Aqui meio que a concorrência, sei lá, meio que ela não existe. Até existe, mas é algo muito único. Eu já percebi isso muito, muito cedo. Então como eu já acompanhava muitos canais, cara, eu sempre pensei em ter um canal, ok? Se você tem menos de 25 anos, você provavelmente já nasceu com o mundo assim. Se você tem mais de 25, você sabe que as coisas antigamente eram diferentes. Então, muitas pessoas do YouTube mesmo faziam vídeos e só depois do centésimo vídeo que ela descobria que dava pra ganhar dinheiro com aquilo. Então a pessoa fazia vídeo pro YouTube, mas nem sabia que o canal era monetizável. Olha que loucura. E hoje em dia já não existe mais só o YouTube, existem também outras plataformas. Mas o que que você tem que entender desse contexto todo? Existe uma parada da internet que é o tempo, recurso, valorização e reciprocidade. Vamos lá. O tempo. Na internet, você gasta menos tempo para produzir algo que outras pessoas vão consumir.
ok? Não leve isso ao pé da letra para um criador de conteúdo, visto que um médico pode fazer uma consulta online e atender um paciente muito mais rápido do que o próprio médico ter que ir no consultório e o paciente ter que ir no consultório. Os dois conversam, depois cada um voltam para suas casas. Então, você pode ver que em qualquer comparação, quem trabalha na internet tem mais tempo. Se você tem mais tempo, você pode usar esse tempo extra que está sobrando para coçar o saco ou para fazer mais do mesmo. Então, obviamente, se você trabalha na internet, você tem a tendência de ganhar muito mais dinheiro, porque você tem mais tempo que as outras pessoas. E isso aqui é uma coisa extremamente clara que quase ninguém percebe. Mas vamos lá. Outra coisa são os recursos. Quantos canais igual do Whindersson Nunes você conhece? Ou do Nando Moura? Canais onde um simples cara liga a porra de uma câmera, fala um monte de groselha e o canal explode e pega 1 milhão de visualizações. Tá, não precisa pegar 1 milhão de visualizações, mas você conhece muitas pessoas que têm pouquíssimos recursos, às vezes só uma câmera e um microfone, e esses caras têm milhões de seguidores. Agora, imagina o esforço que, por exemplo, sei lá, a Renner, a Riachuelo, as Casas Bahia fizeram para ter 1.000 clientes. Cara, olha o esforço que eu fiz para ter 2.000 inscritos. E olha o esforço que, sei lá, que a Marabras fez para ter, sei lá, 10.000 inscritos. É uma coisa muito insana. Então, na internet, você usa menos recursos, só que você escala muito mais rápido do que um negócio físico. Pensa na questão de networking. Você vai fazer uma faculdade, você tem que fazer o networking com as pessoas. Durante a sua faculdade, você vai conhecer 30 pessoas, você vai ter 30 contatos. Agora você abre um canal no YouTube, no TikTok para falar sobre a sua profissão. Cara, se o seu canal tiver aí 10.000 views, você já vai ser um dos caras mais famosos do seu ramo. Olha que loucura. É pouco recurso para muito retorno. Fora a valorização. Isso te dá visibilidade. Uma vez que você tem visibilidade, você pode monetizar isso de várias formas diferentes. Não é que eu estou falando que você tem que largar tudo e que a internet é a única saída. Não. Mas eu vou contar a minha vivência para vocês e pela minha vivência, esse caminho é o mais fácil. E talvez ele não seja o mais fácil durante toda a jornada. Só que mesmo se ele não for tão fácil no começo, no médio e longo prazo, ele é extremamente prazeroso de ser realizado. Porque você vai gastar pouco, você vai ter mais tempo livre, você vai ser mais valorizado. São muitas coisas que fazem essa parada dar certo. E depois a gente vai falar também sobre reciprocidade, que é o ponto-chave de todo o negócio que eu crio. Mas vamos lá. Uma coisa que você tem que entender é a régua do programador. Lucas, que diabos é regra do programador? Regra do programador é o seguinte. Quando eu era jovem, eu sou jovem, né, caralho, mas quando eu era mais jovem ainda, o programador era o cara que tinha um melhor salário que eu conhecia. Então, sei lá. Médico a gente não bota na lista porque é quase impossível um afegão médio ser médico. Só que a gente pensava, caramba, um programador ganha 30 pau, 20 pau, cara, é muita grana. Só que hoje em dia isso não é mais verdade. Um programador não ganha tanto dinheiro assim. É difícil você chegar nesse patamar. Vai demorar aí os seus... Você vai fazer faculdade, depois mais uns 4, 5 anos para você estar ganhando tudo isso se você chegar. E se você tá começando agora, cara, talvez nem esteja tão bom assim daqui a 5 anos. Então, vê como a cada ano que passa, a tendência é de que as profissões que são mais valorizadas sejam menos valorizadas. Porque, pô, eu sei que um programador ganha 20 mil. Cara, eu vou fazer a faculdade para eu me tornar isso. Beleza? Então, as pessoas já têm o foco em ser programador. Quantos programadores você acha que existiam 10 anos atrás e quantos existem hoje? Então, você vê que é um cálculo que as pessoas elas andam no efeito manada. A maioria das pessoas vai pelo dinheiro. Então, o programador que ganha, sei lá, 10 mil hoje, é claro que nominalmente ele vai sempre ganhar mais, né?
Só que é óbvio que o poder de compra diminui e a concorrência sempre aumenta. Então, o programador, quando eu era mais jovem, era a profissão top do momento. Hoje em dia, o programador ainda não, tá? Mas daqui a pouco vai ter Uber programador. Vocês entendem isso? Da mesma maneira que vai ter médico, Uber. Uber médico. Porque essa é a tendência de todas as profissões. Quanto mais valorizado, maior a procura. Quanto mais pessoas formadas naquela área, menor o salário. Até chegar uma hora onde não tem emprego para todo mundo. Diferente da internet, onde simplesmente você cria o seu próprio nicho e não tem como ninguém te substituir porque você é você. Ou você acha que as pessoas assistem, sei lá, o Nando Moura xingar uma pessoa todo dia porque elas gostam do conteúdo dele? Não, é porque ele é ele. E por isso é difícil competir na internet. Porque a pessoa muitas vezes assiste o outro porque é o outro. E não pelo que tá falando, na verdade. E por algum diploma ou algo do tipo. Então existe a regra do programador. Se você é mais velho que eu, a sua régua não é a do programador, é a régua do engenheiro. Porque era o engenheiro que ganhava bem e depois ficou desvalorizado. E se você é um pouco mais velho ainda, é a régua do advogado. Que o advogado ganhava bem, hoje em dia é desvalorizado. É o ciclo de todos os empregos, beleza? E aqui a gente tem a minha primeira falha. Que mesmo quando eu fazia faculdade, eu já sabia que a internet era o ponto-chave que ia mudar a minha vida. Então, eu simplesmente criei 8 canais no YouTube. Eu criei 8 canais no YouTube, só que eu não sabia fazer nada com os canais. E tem um desses... Olha que loucura. Muita gente vai conhecer, hein? Um desses canais que eu criei era um canal de audiobooks. E eu fiz a primeira transcrição dos livros de Nessarran Alita para fala. Então, os livros de Nessarran Alita, eles estavam lá no Orkut, os PDFs, e só existia eles no formato PDF. Então, eu tive que buscar um programa muito difícil de mexer na época, e eu colocava os livros dentro desse programa, os PDFs, e ele narrava com a voz do Google aqueles livros, né? Aí eu transformava tudo isso em vídeo e colocava no YouTube. Eu achava que dava pra crescer no YouTube dessa maneira. Eu nunca contei isso na internet, mas tô contando pela primeira vez. E eu criei 8 canais. Eu criei um canal de saúde, eu criei um canal de relacionamentos na época. Cara, eu criei vários canais. O que cresceu mais foi esse de audiobooks. Ele chegou a ter, sei lá, quase 100 mil inscritos ou mais de 100 mil inscritos. Só que o canal caiu, obviamente, por causa de direitos autorais. Só que, como aqueles canais que eu tava fazendo, eles eram muito ruins. Eu não tinha conhecimento nenhum da plataforma. Só que eu já tinha percebido que, cara, aquilo era muito top, porque cresceu muito rápido. Aquilo cresceu muito rápido. E colocou um dinheiro no meu bolso, um dinheiro que eu nunca tinha visto. Então eu falei que eu ia terminar a faculdade e um dia eu ia voltar para fazer exatamente aquilo, só que eu ia fazer aquilo de maneira correta. E eu passei a minha faculdade inteira estudando os assuntos da faculdade, mas também estudando o YouTube. Mais ou menos uns 4 aninhos aí. Bom, uma coisa que você tem que entender sobre isso é que eu não entendia, quando eu fiz os meus primeiros canais, eu não entendia isso. Só que isso aqui é o que basicamente toca aos meus projetos hoje. É a reciprocidade. A reciprocidade é você entregar algo pra alguém e aquela pessoa ficar grata por você ter feito aquilo, beleza? Por que eu tô falando isso pra você? Lembra que eu fiz o meu canal sobre audiobook? Eu pegava o audiobook e colocava lá na internet, transformava em vídeo e botava no YouTube. Só que não existia a tal da reciprocidade. Nenhum dos 8 canais que eu criei tinha reciprocidade. Nenhum. Eu só pegava um conteúdo e tacava lá e pronto. E o que acontece quando você faz isso? Você não gera conexão. Ninguém é grato por isso. As pessoas são gratas por coisas de valor. Então, se você é um afegão médio, um brasileirinho normal, você tem que entender que você só vai crescer na vida, mesmo fora da internet, com intelecto ou com comédia. Eu coloquei comédia aqui meio que de troll, mas é que, cara, pensa, você não é bonito. Você não é bonito, você não tem nada de especial.
E tá tudo bem, eu também não tenho, a maioria das pessoas não tem nada de especial. Então você depende muito do seu estudo, do seu intelecto pra fazer algo diferente, pra você acrescentar algo diferente na vida das pessoas. Um exemplo disso é que o Instagram era a rede social mais top da época onde eu estudava sobre o YouTube. Todo mundo queria ter um Instagram grande e eu achava que o YouTube era o futuro, porque, cara, pensa, um afegão médio, pardorreiro, da periferia, como é que eu ia crescer no Instagram? Era impossível. Sempre foi impossível pra mim. Sempre foi impossível. Eu não sou bonito. Como é que eu vou crescer numa rede social dessas? Impossível. Eu não tinha nada demais, eu não tinha o que a plataforma pedia. Então eu tive que desenvolver alguma outra habilidade. O TikTok, o Facebook e o Twitter, eles são meio que pontos fora da curva. Por quê? São redes sociais que o conteúdo é muito raso. O Facebook talvez não, mas as outras têm um conteúdo muito raso. Nesse aqui, no X, por exemplo, você tem número de caracteres, então você não pode falar as coisas exatamente como elas devem ser. Outro problema é que lá você não fala por vídeos. E vídeos é muito mais fácil de comunicar com as pessoas. Essa outra plataforma aqui, ela tem o problema de ter vídeos curtos. E vídeos curtos também demora muito para gerar conexão e gerar valor nas pessoas. Então, todas as plataformas com que eu tive contato, elas eram extremamente ruins para mim. Elas eram, não que elas são ruins, elas têm sua função. Só que eu sabia que eu ia ser um zero à esquerda em qualquer uma delas. Porque eu não conseguiria agregar com o que eu poderia oferecer, que era um pouco mais de intelecto, de conhecimento, na vida das pessoas com essas plataformas. Aí eu decidi o YouTube. Porque vídeo longo gera conexão. E conexão gera impacto na vida de alguém. Então, se eu passo uma informação aqui extremamente importante para você, olha aqui, vamos voltar. Volta 3 minutos aí pra trás e eu falei o quê? Se você é um afegão médio, só dá pra crescer com intelecto e comédia. Isso aqui é uma frase que provavelmente você nunca mais vai crescer. E você vai ser grato a mim. Se você é grato a mim, é reciprocidade. Se você tá com reciprocidade por causa de uma informação que eu te dei, nós geramos uma conexão porque eu impactei a sua vida. E é isso que eu faço em todos os meus vídeos. Eu gero impacto na vida das pessoas. Porque para você crescer na internet, você tem que gerar impacto. A garota do OnlyFans, ela gerou um impacto na vida de alguém. É por isso que ela recebe um puta de um salário. O cara que faz um vídeo de 30 segundos de biologia no TikTok, ele também gerou um impacto na vida de alguém. Se você impacta na vida de uma pessoa, você vai ter um resultado, positivo ou negativo. Se você faz um vídeo longo acrescentando conhecimento na vida das pessoas, qual que você acha que vai ser o resultado? Bom ou ruim? É óbvio que vai ser bom. Então, reciprocidade é a chave. E depois, estudei pra caralho. Então, na faculdade, eu já sabia o que eu ia fazer. Então, eu tinha um professor que ganhava muito dinheiro na faculdade. Vocês já sabem essa história. O cara, simplesmente, ele era um dos maiores esteticistas do Brasil. Ele dava palestras e, cara, a palestra dele era muito cara. Era R$ 4.000 pra ficar um sábado vendo ele falar. E ele era meu professor e ele falava de graça pra mim. E por mais que ele fosse um bom profissional, o cara simplesmente era muito bom de vender. Ele era muito bom com vendas e marketing. Ele era muito bom nisso. Ele não era o melhor esteticista, mas ele era o mais famoso, porque ele tinha redes sociais fortes. Ele sabia vender bem o peixe dele, e ali eu já vi a diferença dele para os outros professores. E aí eu passei a querer ser um profissional da minha área com um canal no YouTube. Eu já não queria mais ser o profissional da minha área que ia trabalhar na minha área. Não, eu queria ser o profissional da minha área com a rede social forte, porque eu teria muito mais sucesso. Então, a partir desse momento, tudo que eu via, eu pensava que eu poderia fazer vídeo sobre aquilo. Eu ia assistir um jogo de futebol, pensava, nossa, esse jogo foi o seguinte, ele foi 2-2, tá? Eu poderia fazer um vídeo sobre isso, eu poderia ter um canal de futebol. Aí eu assisti uma corrida de Fórmula 1, cara, eu poderia ter um canal de Fórmula 1. Cara, eu só pensava, porque eu não tinha tempo pra fazer, né? Então eu ficava pensando, cara, eu poderia ter canais sobre todas essas coisas. Todas essas coisas. Pena que eu estou fazendo faculdade e não tenho tempo pra nada disso.
Bom, depois que eu terminei a faculdade, quando eu ia criar o meu primeiro canal no YouTube, eu não criei. Por quê? Porque eu entrei no mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoedas deu um boom com os NFTs. Eu conheci o que era criptomoeda e comecei a me envolver com criptomoedas. O mercado de NFTs, depois de um ano e meio, morreu. As criptomoedas ficaram, obviamente, só que elas caíram muito. Adivinha quem ganhou muito dinheiro na época quando eu mexia com criptomoedas? Adivinha quem ganhou muito dinheiro? YouTubers de criptomoedas. Cara, isso foi absurdo pra mim, porque eu já queria criar um canal. Eu entrei em um outro nicho que era criptomoedas. Eu não criei um canal sobre criptomoedas. E os caras que criaram um canal sobre criptomoedas ganharam muito dinheiro. Então pensa como eu fiquei. Eu falei, caralho, a próxima coisa que eu me interessar de verdade, que eu gostar de verdade, eu vou ter um canal sobre aquilo e foda-se. E aí eu comecei a criar os meus primeiros canais. E são os canais que vocês já conhecem agora. O canal de inteligência artificial, o canal sobre o YouTube, tem o Viajante, tem o Brasileirinho, enfim, tem uma infinidade de canais aí. E tudo que eu gosto na vida, eu vou lá e crio um canal sobre aquilo. E às vezes eu abandono o canal porque eu não gosto mais e é a vida que segue. Porque no YouTube você não pode misturar os assuntos. Às vezes o cara quer saber sobre futebol e você quer falar sobre basquete. Não é possível, você precisa criar dois canais separados. E eu sou esse cara que, sei lá, eu não tenho muitos amigos, então quando eu quero falar de um assunto, eu simplesmente crio um canal e falo sobre aquilo. E tá tudo bem. Quando você cria um canal no YouTube e ele começa a ter visualizações, a primeira coisa que acontece, se você faz exatamente o que eu te disse, se você impacta positivamente na vida das pessoas, se você gera reciprocidade, a primeira coisa que acontece é que as pessoas querem falar com você. Elas querem que você opine sobre a vida delas, elas querem que você faça algum serviço para elas, e provavelmente nessa parte você já vai ganhar um bom dinheiro. E provavelmente você nem vai mais precisar trabalhar no seu serviço físico. Porque as pessoas simplesmente querem que seja você. É exatamente como esse canal Viajante. Sei lá, se eu falar que eu, por exemplo, vou. Eu tô te falando aqui sobre o YouTube. Se eu falar que quero, sei lá, abrir uma mentoria sobre o YouTube, as pessoas vão pagar porque elas querem que eu passe os meus ensinamentos para elas. E isso é um serviço. E a maioria das pessoas aqui no YouTube faz isso. E o engraçado é que a maioria das pessoas, elas não fazem porque elas querem. É simplesmente porque as pessoas pedem. Da mesma forma como vocês pedem aqui um monte de vídeo. Eu tava até vendo aqui. Cara, vocês me pedem um absurdo de vídeos, ó. Muitos vídeos. A maioria das questões aqui são perguntas. Ó, sei lá, um exemplo. Mano, como faz esses mapas mentais? Eu faço esses mapas mentais por um site chamado Mind. E eu poderia pegar o link desse site e mandar pra esse cara aqui. E se ele fizesse uma assinatura, eu ganharia dinheiro. Mas eu não faço porque eu sou muito preguiçoso e eu não quero ficar fazendo essas coisas. Não porque eu acho errado, não. É porque eu não gosto de monetizar dessa forma. Olha aqui outro aqui. Grande conteúdo, viajante. Qual programa você usa pra fazer mapas mentais? Eu poderia ficar recomendando produtos aqui o dia inteiro. Aqui o cara falando que vai comprar Bitcoin, eu poderia também fazer um curso de Bitcoin e vender. Enfim, isso para vocês entenderem que as pessoas precisam de muitos serviços, muitos, 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 e poucas pessoas estão dispostas a criar um canal, gerar conteúdo, ter uma audiência e depois prestar serviço para essa audiência. É uma coisa simples, só que quase ninguém está disposto a fazer isso, por isso que é um mar de oportunidades. E depois tem produtos. Por que existem produtos? Porque chega uma hora que você tem tantas pessoas para prestar serviço que você não dá conta. E você acaba criando um treinamento, um curso, uma mentoria em conjunto, sei lá, essas coisas. E isso aqui é o processo natural de todos os canais. Porque o AdSense do YouTube paga muito pouco. Enfim. O que você tem que entender aqui disso tudo? Que na internet é mais fácil, certo? Na internet não é mais difícil, na internet é bem mais fácil. Você precisa sentar a bunda na cadeira, decidir um assunto que você gosta, que você entende, que você gosta de estudar sobre aquilo.
Você tem que aprender a fazer vídeos, porque as pessoas se comunicam hoje em dia através de vídeos. Pode ser no TikTok também, mas lá é vídeo de 30 segundos. Eu prefiro vídeos longos. Enfim, você tem que sentar a bunda na cadeira, escolher um assunto que você gosta, aprender a criar vídeos. Não precisa ser elaborado, pode ser um cara olhando para a câmera, pode ser você gravando com seu celular, pode ser você mostrando sua vida, alguma coisa importante que ajude alguém. Pode ser você gravando a porra da própria tela com um mapa mental igual um imbecil. Não importa. Se você criar um conteúdo que gera impacto na vida de alguém, as pessoas serão gratas. Tem pessoas que serão tão gratas que vão pagar para você fazer esse conteúdo. E quando você faz isso com consistência, por 1 ano, 2 anos, você não vai ter muitos problemas financeiros, porque você está gerando valor para um público muito maior do que você conseguiria lidar. Afinal, pensa bem, o meu canal aqui tem 2.000 inscritos. Imagina 2.000 pessoas na porta da tua casa. Imagina 2.000 pessoas na porta da sua casa. Ah, Lucas, mas nem 2.000 é muito, mas nem todo mundo assiste todos os seus vídeos. Tá, imagina 10% disso na porta da sua casa. É muita loucura. Imagina 200 pessoas na porta da sua casa. É muita gente, galera. É muita gente. Agora imagina um cara que tem 100.000 inscritos. Imagina um cara que tem 1 milhão de inscritos. Imagina um cara que posta um vídeo, o vídeo dele bate 100.000 visualizações. Você não tem mais problemas financeiros depois de um patamar desse. Só que, é claro, você precisa construir isso. Isso não é rápido. Se você fosse a menininha do OnlyFans, se você fosse o bonitinho do Instagram, beleza. Mas não é a nossa realidade. Ok? Não se iluda, não é fácil, é difícil. Isso aqui foi o que eu passei, não foi fácil, demorou, sei lá, quase 10 anos tudo isso aqui. No meio do caminho ainda tive que fazer faculdade, porque eu tinha medo de nada dar certo e depois ter que trabalhar CLT. E tá tudo bem, a vida é assim, você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Só que eu sempre tive esse objetivo. Hoje em dia, ele deu muito certo. Hoje em dia, eu só penso em ter mais canais, em criar mais vídeos. E cuidar dos canais que eu já tenho também, porque às vezes eu falho, mas eu tô sempre aqui postando. Bom, cara, sinceramente, foi mó aulão, né, velho? Tipo, deu pra pegar bem o que precisa fazer, né? Senta a bunda na cadeira, escolhe um assunto que você gosta, aprende a fazer um tipo de vídeo, faça esse tipo de vídeo com consistência. Se o seu vídeo estiver ajudando de verdade as pessoas, pronto, tá resolvido o seu problema financeiro, ok? Bom, vejo vocês no próximo vídeo.